Boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro Vinícius Arichi, sou acadêmico do nono período do curso de Engenharia Ambiental no Centro Universitário Unifacciar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o meu estágio supervisionado, né? Onde eu estou trabalhando na empresa Beck Engenharia e Consultoria Ambiental. Estou prestando serviços tanto de consultoria como visita técnicas, enfim, entre outras atividades, né? Então, primeiramente, queria agradecer a orientação da supervisora técnica Maísa Fernanda Beck, também com a supervisão do acadêmico do professor Flávio Júnior Santiago Silva. Tá? Então, aqui vou passar uma introduçãozinha sobre os trabalhos, né, e algumas descrições sobre os relatórios feitos, né, e as referências. Então, o objetivo do estágio e local do estágio, né, é apresentar as atividades desenvolvidas durante o estágio supervisionado 1, destacando a relação com a formação acadêmica e vivência na prática de engenharia ambiental, né? Então, a empresa, como eu já falei, a Beck Engenharia e Consultoria Ambiental LTDA, com a supervisora Maísa Fernanda Beck. O modelo do estágio, ele é um regime híbrido, né, onde a gente faz alguns trabalhos em home office, mas também existe a parte de escritório e principalmente as visitas técnicas, que é onde foi aprofundado a maior parte dos meus conhecimentos. Então aqui eu vou falar um pouco sobre as principais atividades realizadas no estágio. Primeiramente eu vou falar sobre o cadastro de clientes, né? Então, durante o estágio, né, tive a oportunidade de estar participando de todas essas tarefas aqui listadas, e vou passar pontualmente sobre cada tarefa listada aqui, tá? Então, o cadastro de clientes foi o início do trabalho, parece um trabalho simples, mas é importante para a organização da empresa, né? Essa coleta de dados, e não só coleta de dados, como a busca de novos clientes, né? Então, comecei realizando os cadastros de clientes nos sistemas da empresa. Essa atividade, né, como eu já falei, ela parece simples, mas ela é fundamental para que a gente possa realmente manter a organização e as informações dos nossos clientes, para que a gente possa estar cada vez mais demonstrando e fazendo um trabalho realmente que complemente as necessidades dos nossos clientes. Também me ajudou a entender como funciona a estrutura administrativa e a importância da gestão de dados nas empresas de consultoria ambiental, né? Então, trouxe um profundo conhecimento na relação de realmente você poder entender quais são os seus clientes, né? Quais são os dados. Às vezes você não ter um acesso fácil ao seu cliente acaba dificultando, e esse cadastro de clientes ajuda bastante nessa ocasião. Tá? Aí realizei algumas visitas técnicas. Teve, acho que uma das visitas técnicas que mais me aprofundei e que mais eu tive conhecimento foi era uma cervejaria lá na Fazenda Rio Grande. Na verdade, era um começo de um projeto, então a gente precisava fazer toda a parte de licença ambiental, né, e alguns programas que precisavam ser feitos, como PGRS, Memorial Descritivo. Então, fomos juntos nessa visita técnica, né, conversamos com os donos da cervejaria, eles nos apresentaram o projeto, e ali a gente foi observando que realmente precisaria. Então, foram mais de uma visita, se eu não me engano, 3 visitas, né? Até que a gente chegasse à conclusão das documentações necessárias. Então, ali a gente fez um PGRS para eles, né? Fizemos o plano de gestão de resíduos sólidos, onde não só fizemos o PGRS, mas como nós apresentamos também para os funcionários que trabalhavam qual era a importância da segregação desses resíduos, né? Então, fizemos o PGRS, fizemos o treinamento com os funcionários, e apresentamos para todos que a importância de você não só fazer no ato de você concretar essa documentação, mas sim na sequência da empresa, né? Então, por isso esse treinamento. Também fizemos um memorial descritivo, né? Isso foi o que mais tomou tempo, entre aspas, né? Tomou tempo, mas a gente precisou ir na empresa várias vezes, porque foi preciso fazer algumas mudanças, né? Entender qual que era o processo produtivo, onde funcionava cada coisa, onde era o processo produtivo, onde eles
descartavam os efluentes, né, para onde que ia, para a fossa séptica, enfim, foram vários trabalhos em cima desse memorial descritivo para que a gente pudesse concluir ele, né. Também fizemos uma planta baixa, né, aí juntamente com o arquiteto participamos para que pudéssemos concretizar toda a licença e essa empresa pudesse estar ativamente no mercado, né? Então, acredito que esse trabalho realizado na BEC Ambiental foi um dos trabalhos que mais me trouxe conhecimento, mais vivência, né? Onde eu pude realmente trazer os conhecimentos da parte teórica para a parte prática, né? E teve outras visitas que também agregaram bastante aí a parte curricular, né? Então pude observar realmente a realidade dos empreendimentos. Nessas visitas a gente consegue identificar possíveis impactos ambientais e realmente reconhecer as demandas que envolvem o licenciamento e monitoramento ambiental. Então volto a falar, né? Foi essas experiências, né? Eu gosto de falar sempre dessa cervejaria, mas todas as outras também é uma experiência muito rica, né? Pois me permitiu aplicar conhecimentos realmente trazidos da parte teórica para a prática. Aí aqui tem elaboração de relatórios, né? Onde eu já comentei um pouco sobre o PGRS, né? Fizemos alguns PGRS, algumas licenças ambientais. Então foi uma atividade essencial, né? A elaboração desses relatórios técnicos. Esses documentos exigiram uma análise crítica das situações encontradas em campo e o uso da linguagem técnica adequada, né? Então, demonstra muito, né, o que a gente aprende e o que a gente precisa aplicar realmente na prática. Essa prática reforçou a importância da comunicação técnica e da metodologia científica para registrar e transmitir informações ambientais com clareza e precisão. PGRS treinamentos, né, onde eu já tinha comentado, né, sobre fazer o plano de gestão de resíduos sólidos e apresentar assim um treinamento, né. É importante que a gente faça esse treinamento com as pessoas envolvidas nesse trabalho, para que seja um trabalho contínuo e realmente eles não façam só pela papelada, né, para estar tudo em dia com a fiscalização, mas sim que eles possam entender e reforçar a ideia de que é importante você fazer essa segregação dos resíduos para que a gente possa fazer uma destinação correta dos mesmos. Análise de impactos ambiental, né? Então auxiliei na análise de impactos ambientais de empreendimentos, considerando os aspectos físicos, bióticos e antrópicos, né? Então essa tarefa foi diretamente relacionada ao conteúdo da disciplina de avaliação de impactos ambientais. Então, né, volto a falar, o que a gente aprendeu na teoria, a gente vem aplicando na prática, e é muito gratificante a gente entender que realmente tudo aquilo que a gente estudou, né, hoje ativamente a gente está praticando no dia a dia. Análise de projetos ambientais, então eu dei apoio a projetos ambientais elaborados pela equipe técnica da empresa. E essa atividade exigiu o cruzamento de diversas áreas do conhecimento, como planejamento ambiental, legislação, sustentabilidade e engenharia sanitária. Foi uma excelente oportunidade para aprender como esses projetos são estruturados para atender a legislação e garantir a viabilidade ambiental. E aqui vamos falar um pouquinho sobre a relação com a formação acadêmica, né? Eu já acabei citando algumas relações aí, mas é importante a gente falar, né? Então, sobre o que a gente realmente estuda, né? E realmente o que a gente coloca na prática. Então, aqui informática, gestão ambiental e cadastros de clientes, né? Então, a parte de gestão, a parte de informática que a gente aprende lá na faculdade foi muito importante nesse primeiro impacto, né? Nesse primeiro trabalho, que foi a prospecção de novos clientes, que foi o cadastro, né? Então, tudo que a gente aprendeu lá, é lógico logicamente que a gente vai aprofundando mais os nossos conhecimentos ao longo do tempo, mas a faculdade nos traz esse conhecimento teórico, né? Então, é importante a gente aprender lá para que a gente possa estar trazendo na prática. Fizemos algumas visitas técnicas, né, para fazer alguns trabalhos de topografia. E esses cruzamentos de dados, né? Hoje a gente trabalha com Power BI,
Então é importante a gente também ter esse conhecimento, né? O Power BI foi algo que eu fiz um treinamento à parte na faculdade, né? A gente até teve informática na faculdade, mas na época a gente não teve o Power BI, era mais o Excel. Mas assim, a gente vai se aprofundando também nos conhecimentos. Educação ambiental, comunicação técnica, então em relação aos relatórios, os projetos de recuperação de áreas degradadas, fizemos algumas visitas ali, ainda não efetivamos os projetos em relação a áreas degradadas, mas a gente já pode trazer, né, para a vivência tudo que a gente aprendeu lá na faculdade. Gestão ambiental, legislação vigentes, né? Então tudo que a gente faz sobre documentações, a gente precisa tá fazendo isso tudo pela legislação vigente, pelas normas, pelas normatizações, né? Então política e legislação ambiental. Avaliação de impactos ambientais, isso impacta diretamente, né, também nas visitas técnicas, né? Então a gente fazer uma análise mais crítica, entender realmente qual que é o que a gente precisa fazer para aquele determinado cliente. E sustentabilidade e recursos hídricos nos projetos ambientais. Então, durante o estágio, algumas coisas eu consegui trazer da faculdade, outras coisas a gente vai agregando ao nosso conhecimento, né? Então, algumas competências desenvolvidas durante o estágio, né, que é elaboração de relatórios técnicos, né, diagnósticos ambientais, elaboração de dashboards no Power BI, né, aquilo que eu já tinha comentado sobre o Power BI. Hoje a gente consegue fazer esses cruzamentos de dados muito mais fáceis do que a gente fazia pelo Excel, né, pelo dashboard do Power BI. Então é uma ferramenta bem importante para o nosso trabalho. Comportamentais, né, organização, proatividade, comunicação, né, o estágio também trouxe isso, né, esse bate-papo com o cliente, diretamente com o cliente, né? Então a gente acaba melhorando a nossa comunicação, nossa proatividade, nossa organização também. A parte operacional, uso de sistemas, acompanhamento de indicadores e desenvolvimento em treinamentos. O estágio contribuiu significativamente para a minha formação profissional, permitindo a vivência na prática dos conteúdos aprendidos e a preparação para o mercado de trabalho em engenharia ambiental. Aqui algumas referências que eu utilizei para poder estar fazendo o relatório e também o slide. E finalizando, queria agradecer mais uma vez aí a minha supervisora técnica, Maísa Fernanda Beck, onde tem me ajudado bastante nos projetos já desenvolvidos e nos futuros projetos que ainda vamos desenvolver. Agradecer também a Faculdade Unifaciar e agradecer ao professor Flávio pela oportunidade. E isso aí, pessoal. Obrigado. Tenham uma ótima noite.